Naquela noite, o mundo dormia sem imaginar que a história da humanidade estava prestes a mudar para sempre. Eu estava lá. Vi a pequena cidade de Belém tomada por viajantes, as ruas apertadas, as hospedarias lotadas, o frio do deserto atravessando as roupas, e em um simples estábulo, longe dos palácios, longe das riquezas, nascia uma criança. Não havia soldados, não havia coroas, não havia ouro, apenas Maria, José e um bebê envolvido em panos, deitado em uma manjedoura. Mas naquela noite, o céu não permaneceu em silêncio. Uma luz rompeu a escuridão. Anjos apareceram diante dos pastores nos campos, e suas vozes ecoaram pelos céus. Glória a Deus nas alturas. Os homens caíram de joelhos. O medo tomou conta do lugar, porque o Salvador havia nascido. Seu nome era Jesus. Os anos passaram, e eu o vi crescer. Havia algo diferente naquele menino, algo impossível de explicar. Seu olhar parecia atravessar as pessoas. Seu silêncio carregava sabedoria. Enquanto outras crianças brincavam, Jesus observava. Enquanto outros falavam, ele escutava. Aos 12 anos, eu o vi no templo de Jerusalém. Homens sábios, mestres da lei, sacerdotes experientes. Todos estavam perplexos. Como aquele menino entendia as escrituras daquela maneira? Parecia impossível, mas aquele não era um menino comum. Então vieram os anos de silêncio. Jesus desapareceu dos olhos do povo, sem riqueza, sem fama, sem exércitos, trabalhando como carpinteiro, vivendo entre pessoas simples. Até que um dia, o deserto voltou a falar. Um homem chamado João Batista surgiu pregando às margens do Rio Jordão. Multidões vinham de todos os lugares para ouvi-lo. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então, Jesus apareceu, sem anúncio, sem espetáculo, apenas caminhando entre o povo. João olhou para ele e imediatamente entendeu. Eis o Cordeiro de Deus. Quando Jesus entrou nas águas, o céu pareceu se abrir. O Espírito Santo desceu como uma pomba, e uma voz ecoou dos céus. Este é meu Filho amado. Naquele momento, tudo começou. Depois disso, Jesus foi levado ao deserto. 40 dias sozinho, sem comida, sem conforto, sem descanso. O sol queimava sua pele. O vento levantava areia por todos os lados. E foi ali, na solidão, que Satanás apareceu. Tentou fazê-lo desistir. Tentou quebrá-lo. Mas Jesus resistiu. Onde qualquer homem cairia, ele permaneceu firme. E quando voltou do deserto, já não era apenas um homem seguido pelo povo. Havia poder em suas palavras, autoridade em sua presença. Então começaram os milagres, e eu vi coisas impossíveis. Vi cegos enxergarem pela primeira vez. Vi paralíticos se levantarem diante da multidão. Vi leprosos serem curados apenas com um toque. Vi homens chorando de joelhos. E por onde Jesus passava, multidões o seguiam. Porque quando ele falava, era como se o próprio céu estivesse falando através dele. Bem-aventurados os humildes. Amem os seus inimigos. Perdoem. Suas palavras atravessavam a alma. Mas quanto mais o povo o amava, mais os líderes religiosos o odiavam. Jesus confrontava a hipocrisia deles. E eu estava lá, quando ele entrou no templo de Jerusalém. As moedas voaram pelo chão. As mesas foram derrubadas. Transformaram a casa de Deus em covil de ladrões. Naquele dia, os sacerdotes decidiram que Jesus precisava morrer. Mas antes, houve um milagre que ninguém conseguiu ignorar. Lázaro estava morto havia 4 dias. O cheiro da morte já tomava o lugar. Todos choravam. Então Jesus se aproximou do túmulo e ordenou: tirem a pedra. O silêncio tomou conta de todos. Então ele gritou: Lázaro, venha para fora. E o impossível aconteceu. O homem morto saiu caminhando. Naquele instante, até os que duvidavam sentiram medo, porque somente Deus tem poder sobre a morte. Então chegou a última semana. Jerusalém estava lotada. Eu vi Jesus entrando na cidade montado em um jumento. As multidões gritavam: Hosana! Ramos eram lançados ao chão. Parecia a chegada de um rei, mas ninguém percebia.
Aquele rei estava caminhando em direção à própria morte. Na última ceia, o clima era diferente. Jesus parecia entristecido, como alguém que sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Ele partiu o pão, compartilhou o vinho e então disse: "Um de vocês irá me trair." O silêncio tomou conta da mesa. Judas abaixou os olhos e naquela noite a traição começou. Depois vieram os soldados. Tochas iluminavam o jardim na escuridão. Pedro tentou lutar, mas Jesus o impediu. Ele sabia que aquele era o caminho. Foi preso, humilhado, espancado. Cuspiam em seu rosto. O homem que curava cegos agora sangrava diante da multidão. E mesmo assim, não reagia. Então veio o julgamento. Pôncio Pilatos não encontrou culpa nele, mas o povo gritava: "Crucifica-o!" E eu jamais esquecerei aquele som. Era como